Muito bom dia, diretamente ao vivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje o nosso tema feriadinho em alguns lugares. Fala aí pra gente se é feriado na sua cidade, de onde você está falando, qual a cidade e se é feriado aí também. E hoje a gente não poderia falar de outro assunto sobre consciência negra. Esse é o tema de hoje e eu quero abrir com um versículo que fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Para começar o dia meditando sobre isso, que Deus nos falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só aí já dá para falar muito sobre o tema de hoje, né? É isso aí, quero dar bom dia para você que está em casa. Já tomou seu cafezinho? Agora fica aqui com a gente, que tem muito conteúdo bom, tem dica de leitura, dica de música, dá um Google e também uma entrevista muito especial. E quero dar bom dia, além de dar bom dia para você, quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Sextou com S de se inscreva no canal. Aproveita agora, depois desse vídeo devocional muito abençoado. Já compartilhe esse programa também para você pegar desde o início, que vai ser muito legal. Eu quero falar para vocês todo dia dos nossos stories que edificam. Aquilo que a gente vê na internet, que é bom, que merece ser compartilhado, que tá no Instagram. Sabe stories? Aquilo que fica 24 horas, aquela imagem, aquele vídeo que fica 24 horas e depois já some? A gente até gostaria que ficasse mais tempo, porque a gente traz aqui nos nossos stories que edificam. Pode colocar na tela. O de hoje é o versículo do dia, né? A UMP Oficial, o Instagram da Mocidade Presbiteriana, né? Esse é o oficial, então é o que corresponde a todas as mocidades. Tem um versículo do dia, coloca sempre um versículo do dia, né? E o de hoje é: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5, né? Hebreus 13:5, versículo do dia da UMP Oficial, com essa arte aí muito bonita. Já aproveita, vai lá na página da UMP Oficial, segue lá, fica por dentro, porque também tem todas as divulgações dos eventos nacionais da UMP, tem tudo lá certinho. Então a nossa dica de hoje, nossos stories que edificam, UMP Oficial. Muito bom, muito bom. Sempre muita dica boa aqui para você. E agora, a dica de música do dia. Não vai rodar uma vinhetinha? Ah, foi. Uma vinhetinha especial. Tá pensando que é só no Dar o Google que tem vinheta? A gente também tem, por mais que a Dar o Google seja a melhor vinheta do mundo, né? É. Mas olha só, música do dia. Muitos irão te louvar. Muitos irão te louvar do Guilherme e José Camargo, olha ali. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te adorar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. E a nós, só nos tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pro teu louvor. Música linda. Dica de música de hoje para você que toca na Rádio Pinheiros. Baixa aí o aplicativo no Google Play ou Apple Store. Muito boa essa música, né? É isso, pra gente começar conversando aqui, já com o nosso chat que tá bombando, você que tá participando da vida devocional, mandar um abraço aqui, ó, pra Simone, pra Vânia, muito bom, ela falou assim, ó, bom dia, Lídia Pedro, feliz assistir o programa ao vivo, todos os dias acompanho a PBTV, fazendo o jantar, arrumando a casa, muito bom, Simone, muito bom ter você aqui, para todos que estão nos acompanhando, fica a nossa enquete do dia, se você já presenciou um ato de racismo, coloca aí, ou se você já foi vítima, né, como é que foi. Coloca aí no chat, conta a sua história, a sua experiência, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito legal, muito boa. E já aproveita e participa, manda perguntas. A ideia é que seja uma manhã muito agradável juntos, como se a gente estivesse aí na sua casa.
É, isso daí. Nós temos um convidado muito querido hoje para falar sobre o tema que é importante. É o Hamilton Aparecido da Silva, casado com a Maria de Lourdes da Silva, filho Samuel Hamilton e a nossa querida Ana Cláudia, as netas Valentina, Naomi e Nia. Se eu falei errado, depois o senhor me corrige. Ó, formação acadêmica, graduado em Direito pela Universidade São Francisco, pós-graduado pela Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, ocupante de cargo efetivo no Tribunal de Justiça de São Paulo, além de atuar nas funções escrevente-chefe, oficial maior e escrivão-diretor substituto no Fórum Central, atualmente aposentado, e o hobby, tocar um instrumento melódico, trombone. Muito bom dia, senhor Hamilton. Bom dia. Bom dia. Muito prazer tê-lo conosco nesse dia e obrigado por ter dedicado seu tempo e vir aqui falar conosco desse tema tão importante, né? Obrigado. Também. Eu agradeço essa oportunidade e espero que nessa oportunidade nós consigamos, através de Jesus, Amém. alcançar corações de pessoas que são necessitados. Amém. Para quem é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o seu Hamilton é pai da Cláudia, nossa querida Cláudia, né? E também, quem já viu a orquestra, já conhece o Hamilton também. É verdade, presença marcante aqui. Senhor Hamilton, queria que o senhor falasse um pouco desse dia que a gente está comemorando em vários lugares feriado hoje, dessa importância que nos últimos tempos vem sendo bastante comentado, né? Queria que o senhor comentasse um pouco o que é o Dia da Consciência Negra e falasse um pouco sobre isso para a gente. Bem, o Dia da Consciência Negra, que se comemora hoje, ele foi instituído no tempo ou ainda no governo do ex-presidente Lula. Isso através da Lei Federal 10.639. Lá foi instituído. No entanto, vamos assim dizer, a regulamentação, ou seja, foi oficializado o dia somente no governo seguinte, que aí já era a presidenta Dilma. Então, através de uma lei também específica, foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra. Embora nem todos os estados da nossa federação ainda tenham como feriado. Existe por mais ou menos, talvez, mil e poucos municípios que já comemoram, mas ainda não. Está em trâmite na Câmara um projeto para que se torne o Dia Nacional e todos os estados possam também comemorar. É um dia de reflexão, porque, embora já vivamos já nesta época, em pleno ano de 2020, nós vemos que ainda existe pessoas que são tratadas de forma desiguais. Não só de forma desiguais, mas também pessoas que são maltratadas, pessoas que são jogadas a um plano bem inferior. Em outras palavras, são pessoas que não são consideradas como pessoas, e sim uma coisa qualquer que não pessoas. Exatamente. E eu já faço minha pergunta para o senhor Hamilton, né? Por que o cristão, então, deve se posicionar contra o racismo, né? Essa posição, ela deve existir naturalmente, a partir do momento que a pessoa professa o nome de Cristo. Sim. Nós vemos, no nosso ordenamento jurídico, falando aqui do Brasil, é crime praticar o racismo. Então, é um dissenso. Como que poderia, por exemplo, um cristão viver praticando crimes? Então, isso por si só já coloca nós em uma situação em que não devemos praticar o racismo. Mas, além disso, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, que diz: Deus criou todos os homens. Deus criou a partir de Adão, todos os homens nasceram a partir daí. Então, Deus o criou. E Deus não criou A ou B ou C
de uma forma diferenciada, mas criou homem e mulher, os criou, segundo a sua imagem, ou seja, segundo a imagem de Deus. Foi isso que ele fez. Eu peço licença para vocês Por favor. para fazer uma citação, não de algo que eu sofri, porque isto já aconteceu, mas não vem o caso. A minha mulher, a Maria de Lourdes, ela é formada em psicologia. E quando ela estava fazendo seu estágio para a obtenção do grau de psicóloga, ela, em uma das escolas, quando lá compareceu, ela fez uma seguinte brincadeira com os adolescentes. Dividiu as pessoas da sala em duas turmas, turma A e turma B. A turma A deu as mãos, se fechou e formou um círculo. E a turma B, era um grupo menor, eles deveriam entrar dentro desse círculo formado pela turma 1, pela turma A. Então, o que acontecia? Enquanto a turma A fechava, a turma B queria entrar nesse círculo. Então, houve assim muita disputa, muita guerra para que os que estavam fora pudessem entrar e os que estavam dentro os que estavam fechando para que não entrassem aquele grupo. O que nós vemos hoje é basicamente isso. No racismo, né, o homem forma um círculo e não deixa o outro entrar, não deixa o outro ascender em qualquer circunstância, quer profissionalmente, né, quer socialmente. Olha a inclusão social aí. Então, o homem não deixa. E deveríamos, né, abrir um espaço, né, todos nós, e ter como cristãos a palavra de Deus em nossos corações, a fim de que nós dessemos oportunidades a outras pessoas e não ficar proclamando que este ou aquele é menor ou inferior. Muito bem colocado, senhor Hamilton. A gente tem visto ultimamente, depois daquele caso que aconteceu, né, nos Estados Unidos, do rapaz que morreu com o joelho no pescoço, muito posicionamento em relação a isso, e é exatamente nesse contexto que o senhor falou. Cotas têm sido aumentadas. São Paulo Fashion Week, por exemplo, colocou agora que é obrigatório, se a marca não colocar no mínimo 50% de cotas, né, para raças, etnias, não pode participar do São Paulo Fashion Week. Vários lugares de trabalho estão incentivando também, porque é isso, é bem o que o senhor falou. Eu assisti uma palestra uma vez que fala o seguinte: você pode olhar na televisão, só aparece quase capa de revista, televisão, em empregos. Imagina se trocasse todo e invertesse, quase só tem pessoas brancas. Imagina se trocasse tudo, como o branco ia se sentir vendo, ele ia se sentir também essa coisa de não conseguir entrar. Talvez uma situação inversa nos colocasse, né, aumentasse mais a nossa consciência, né? E é muito interessante ver isso que o senhor falou. E, graças a Deus, tem sido falado e tem que ser falado, né? Tem que mudar alguma coisa. E também, senhor Hamilton, eu queria perguntar para o senhor, diante dessas situações, ainda tem o lado do cristão que assim, como ele deve reagir, né? Tem outro lado agora. Por mais que a gente saiba que vem esses incentivos para aumentar a consciência e diminuir o preconceito, ainda existe. Como que o cristão ele deve reagir diante de se posicionar diante de um ato de racismo? Ainda pensando na experiência que eu contei, para ter em mente, não perder, né, esse foco, a gente pode observar, e aí o cristão, não importa a cor, não importa a cor que ele ostenta. O que importa é o amor de Deus derramado em nossos corações. O apóstolo Paulo, nos versículos célebres, né, ele diz o seguinte: ainda que, são os 3 primeiros versículos do capítulo 13.
Então ele fala, ainda que eu tenha, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua. É interessante ver que ele fala uma possessão, ainda que eu tenha. Eu, enquanto cristão, eu posso, sendo cristão, ainda que eu tenha alguma coisa, ainda que eu fale, ou ainda que eu distribua, se eu não tiver o amor, isto é, se eu não tiver Deus derramado em meu coração, nada disso valeria a pena. Nada, não valeria para nada. Então, o cristão, e daí não importa, como eu disse, a cor que ele ostenta, ele deve, sobretudo, seguir os conselhos de Jesus, os ensinamentos no que diz respeito. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque se eu tiver amor, se eu amar de fato, eu não vou olhar para esse ou para aquele pela cor de sua pele. Muito pelo Exatamente. contrário. Eu vou olhar para ele e ver a graça e o amor de Deus derramados nos corações. Então, essa é a minha atitude. E em tudo quanto eu puder ajudar, eu devo ajudar, para que, de fato, então, eu consiga disseminar o amor de Deus derramado em meu coração. É uma coisa que até cabe o perdão aí, né, senhor Hamilton, porque diante de eu já presenciei também situações de racismo e que me incomodaram demais, assim, ao ponto da gente se incomodar demais. Isso que eu não estou na pele de quem está sofrendo racismo. Mas eu já vi situações que eu fiquei muito incomodada. Eu estava num local de trabalho e eu tive que ter sabedoria para lidar, mas dá uma aflição, dá uma angústia e a gente quer tomar partido nessa hora. Também vem a compreensão. Como reagir nessa hora? O perdão também conta a compreensão. Como que a gente reage numa hora dessa? Para a reação, nós precisamos sempre ter em mente Cristo. Amém. Porque se eu tenho Jesus estou sempre ali, eu consigo, não por mim mesmo, como dizer, eu não sou responsável pelas minhas atitudes. Mas quem tem Jesus é diferente. É verdade. Ele, de uma forma não racional, mas espiritual, e Deus o capacita para ele poder responder. Mas a gente observa que essa situação está assim muito enraizada entre nós. Quer ver, duas citações que a gente normalmente se fala. Tem muitas, né? Muitas. Cita duas. A coisa ficou preta. Exatamente. O senhor tocou num ponto muito bom. Né? Quer dizer, tem tantas coisas para dizer, mas não, a coisa, eu poderia usar um outro substantivo, exatamente. Mas eu uso exatamente aquilo porque já faz parte de nós. Não deveria. Exatamente. São frases que a gente não pensa em falar. Eu assisti uma palestra com uma consuleza não sei, do consulado francês, acho que é consuleza, não sei se eu falei certo. E ela falou, tem termos que a gente usa que a gente não tem noção, tipo, tomara que caia. É uma maldade atrás do vestido, tomara que caia. Né? Tem uma maldade atrás, o senhor citou uma, tem várias dessas, que é preconceito. E a gente começa a avaliar e começa a ver que está intrínseco na gente, né? Muito bem colocado esse ponto. Se tiver mais um que o senhor quiser comentar, por favor, nos deixe saber. Eu não queria, inclusive, trazer várias citações. Boa, para não... Verdade, uma já está... Né? Sábio. Então, eu ficaria Pessoa com sábia é essa. outra coisa, né? É desse jeito, coisa linda. Obrigada. Fala, Pedro. Quero ler alguns comentários aqui na internet do pessoal que está participando com a gente, ó. O Flávio Alonso, né, colocou assim, ó, bom dia, de Pedro, mãe EPP, bênção de Deus. A Joyce falou, também está aqui com a gente, mandou o bom dia dela, parabéns pelos 100 programas do Mãe EPP, né, que Deus abençoe. Hoje ela não pôde acompanhar, ontem não pôde acompanhar, mas hoje está aqui. A Maria Sobral falou, muito interessante, a Patrícia também está com a gente, a Bernadette colocou, que bênção, tema atual e relevante. A Norma, bom dia, na paz do Senhor Jesus. A Estela Mares também colocou, bom dia, graça e paz, tema importante e de extrema importância para a igreja, né? Também se posicionar, e o racismo existe, isso é fato, e toda a luta, né? Essa conversa tem que continuar. A Catarina também mandou o bom dia aqui. Eu queria perguntar para o senhor Hamilton, então, quais lições bíblicas nós temos que ter sempre na cabeça, carregar, para conseguir combater esse tipo de atitude?
É sabido que o homem por si só, ele não subsiste. Ele não consegue caminhar. Então, nós sempre somos dependentes de Deus. Graças a Ele por isso. É Ele é verdade. soberano, Ele é excelso, mas Ele olha para nós. E o fato de Ele olhar para nós, eu peço licença para citar o Salmo 139. Só Ai, lindo. os versículos 23 e 24. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a nossa posição em observando atos de racismo, intolerância e tudo mais, nós precisamos de encaminhar, né, orar, pedir a Deus e encaminhar, porque, veja, como eu disse logo no início, o racismo é um crime. E, em sendo um crime, muitas vezes você precisa denunciar. Sim. Você precisa denunciar. Então, se eu sou ofendido racialmente, eu que devo formalizar esta reclamação, para que então possa ter o processo. Mas a outra pessoa também pode, indo ao Ministério Público, dizer: olha, fulano fez isso para cicrano, ou contra cicrano. E são meios que nós temos para fazer. E mesmo dentro da igreja, nós podemos também, quando observar alguma coisa, chamá-lo de: olha, escuta, isso não estaria muito certo, não estaria bom. Né? Exortar, né? Porque é pecado. Porque é pecado. Pecado. Veja, é um crime por um lado e pecado por outro. Mas tem pessoas que mesmo assim fazem. Então, que a nossa atitude seja no sentido de que nós, caminhando junto, possamos alertar aquele que assim pratica. Muito bom isso, Hamilton. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de alguma coisa que a gente não perguntou, mas que o senhor acha importante trazer nesse dia tão importante para a gente, da gente falar algo que precisa ser falado. O tema que hoje nós trazemos à baila, vamos assim dizer, é muito importante. E no nosso dia a dia, e mesmo na igreja como cristãos, nós somos tentados, né, às vezes, ter procedimentos não tão corretos. Então, que nós pudéssemos estar olhando a igreja enquanto a sua liderança, aqueles líderes menores dos departamentos, tem tantos, né, que eles também observassem para que coibisse qualquer sinal, qualquer vestígio, né, de uma afronta às pessoas, pudesse estar atentos e ajudar a todos. Não apenas oferecer ajuda. Olha, eu vou oferecer isso porque eu acho que você foi... Não, mas dar condições para que a gente trabalhe. Eu penso que o ser humano ele é capaz de uns mais, outros menos, mas todos são capazes de subsistir, de trabalhar, de estudar, de conviver em sociedade, basta ter oportunidades. Vocês vejam, quando foi abolida a escravatura no Brasil, foi dito assim: olha, vocês estão livres, tchau. Isso, o senhor tocou num outro ponto muito bom. Quer dizer, o que fazer, como fazer? Então, vem agora, olha, nós precisamos de cotas. Não quero discutir sobre isso, não é. Sim. Mas não é cotas que se quer. É incentivo, é apoio. Oportunidade. É comunhão, né? É comunhão. E na igreja, principalmente. Exatamente. Para que a gente possa diferir do mundo também nesse aspecto. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que eu estava trabalhando no meio da moda ainda quando explodiu esse assunto e também a moda foi muito criticada por não escolher modelos negras, muito assim também, né? A moda também tem a sua história aí em relação ao preconceito e eu lembro que a estilista que eu trabalhava se posicionou de uma forma muito bonita e aí a gente teve essas palestras e a gente começou a se conscientizar disso e aí eu vi a importância de algo que não estava sendo falado e também indicar
indicar, né, senhor Hamilton? Por exemplo, vai indicar alguém para trabalho, pensa em indicar alguém, indicar alguém negro, né? Eu falo também negro, veio aquela questão de chamar negro ou preto. Primeiro me falaram que chamava negro, que não chamava preto. Depois mudou. Aí eu fiquei meio confusa, eu tenho que assumir um pouco, né? Mas aí eu falo da maneira que eu acho que o meu coração não vê maldade nenhuma, que eu sinto amor, entendeu? E eu acho que essa é a questão também, se o senhor quiser comentar sobre isso. Mas incentivar, indicar um amigo negro que possa ocupar aquela vaga, lembrar, né, incentivar. Eu acho que isso também é importante. O que o senhor acha disso? É super importante. Eu trouxe anotado a fala do Martin Luther King Jr. Ai, nosso querido. Esse é um clássico. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade. Uau! Uau! Não pela cor de sua pele. Então, você disse assim, olha, oferecer ao negro, sim, se ele tiver capacidade ou para ocupar aquilo, oferecer sim, por que não? Sim. Não poderia, coitado, É. porque ele é assim, eu vou fazer. Não, aí eu já não concordaria. Mas, se ele tem capacidade, ele deve sim ser. Né? Ele deve ser aceito. Eu falei que não ia falar, mas vou falar só uma coisinha. Há uns anos atrás, deixa eu ver, há mais de 40 anos, quando eu comprei o meu apartamento, ou quando nós compramos nosso primeiro apartamento, foi um apartamento financiado, muito difícil. Eu e minha esposa, nós trabalhávamos, né, para poder pagar. E no financiamento, o dono da empreiteira disse: olha, vocês são muito bonzinhos, vocês são pagadores, vocês são gente honestas, mas não dá para vocês. Por quê? Por quê? Porque você está de brincadeira. Exatamente. Foi isso que ele disse. Aí nós saímos de lá muito tristes. Puxa, e agora o que nós vamos fazer? Não, vamos lutar e vamos conseguir. Eu lembro que nós lutamos muito, fomos atrás, e Deus nos ajudou e nos abençoou, e nós conseguimos o financiamento. Deu uma esticadinha no prazo, tudo mais, abaixou um pouquinho e tal, então nós podemos fazer. Estas e outras, né, existem, essas questões existem, e nós somos assim, vítimas, né, disso daí. Mas não por isso que nós deixamos de seguir o mestre. Exatamente. Porque, sobretudo, o que conta é isto. Ainda que venham essas dificuldades, lembrar sempre que Deus está conosco. É Ele quem vai nos ajudar sempre. Exatamente, exatamente. E essas coisas doem, né, seu Hamilton? Dói na alma. É diferente passar, sofrer isso, mas dói para mim também. Aquela vez que eu ouvi um comentário, não tinha nenhuma pessoa negra comigo, mas foi uma piada que me machucou. E aí eu só respondi para o rapaz assim: eu não vou te dar uma resposta à altura do seu comentário. Eu falei isso. Só isso, e me retirei. Eu falei: com licença, eu estou me retirando. Assim, mas eu acho que foi suficiente. Eu acho que um posicionamento é importante. Sim, sempre. Não é? Sempre. Por mais, eu fiquei pensando, se tivesse uma pessoa ali, eu me senti muito, assim, a dor pelo amor ao próximo. Eu falei: caraca, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Aí eu me retirei, eu falei: não vou responder à sua altura, com licença. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente, só o fato de nós nos posicionar, não é? Já é uma grande coisa, porque às vezes a gente não pode fazer. Né? Porque a Bíblia tem um versículo interessante do sábio que diz assim: meter em questões alheias é como pegar o cachorro bravo, passando pela rua. Pelas orelhas. Olha que interessante, porque ele vai morder. Então você precisa avaliar para ver se você vai se indignar, falar: bom, não concordo com você, não aceito isso, dá licença, estou saindo, estou me retirando, e pronto. E eu estava no trabalho, eu nem poderia abandonar meu posto, mas não, eu falei: olha, eu nunca fiz isso, mas naquela situação eu me vi Faria, né? obrigada a sair e fiz. Eu disse: com licença, eu estou indo ao banheiro, ao toalete. O pessoal está comentando aqui bastante. Fale. O Adriano Cardoso colocou: bom dia, irmãos. Ixi, agora foi que deu uma atualizada aqui. Bom dia, irmãos. É triste chegarmos no século XXI com o tipo de discussão, né? Amém, porque o evangelho rompe essa barreira, em Cristo somos um. A Josiane colocou: bom dia, estou aqui em Roma. Infelizmente, o racismo muda só endereço e nação. Aqui em Roma também
Tem Olha. muito, a Josiane colocou, né? A Norma falou, é triste ver essa crueldade em todo o âmbito da sociedade. Eu sou negro e sei bem o que é isso. Parabéns pela igreja, né, por tratar esse tema em toda a época. A Simone colocou, agradeço a Deus por sou respeitada no meu trabalho, há vários estrangeiros na empresa, mas não há desrespeito, né, que ela também está fora do país, então ela tem estava com esse pensamento, né, será que no mercado lá de trabalho, como estrangeira, eu vou sofrer algum tipo de preconceito? A Maria de Lourdes também colocou aqui, ó, parabéns pela participação, Deus é bom e cuida o tempo todo e cuida de nós. Deus é maravilhoso. Muito legal, todas as participações aqui do pessoal, muito legal. Eu queria perguntar para o Samuel também duas coisas, né? Da importância da educação das crianças, né? Para que a gente também... Muito bom, Pedro. Para que a gente também, cada vez mais... eu sei que o comentário que o Adriano foi verdade. Século XXI a gente ainda está discutindo isso, é um absurdo, né? Mas a gente tem esperança de que vai melhorar, né? E a melhora também vem, além da nossa idade, também com a educação das crianças, né? Correto. Eu eduquei 3 filhos. O Samuel, né? O Samuel fez Mackenzie. Eu não falei do Samuel. Obrigada por ter lembrado. O Samuel fez Mackenzie. A Priscila fez a IMB. Ela é nutricionista. A Priscila é daqui da congregação. Eu acho que eu esqueci de comentar no começo, era isso, né? Eu falei do Samuel e da Cláudia, Ana né? Cláudia. Então, Faltou a Priscila. Obrigada. Imagina. E tem a Ana Cláudia. Então, a educação que nós dávamos, ou que nós demos, é a seguinte: vocês devem, sobretudo, respeitar a cada um em todas as suas posições. Tem coisas que vocês concordam e tem coisas que vocês não concordam. Aquilo que vocês não concordam, vocês devem deixar, né? Mas respeite sempre a todos. O respeito é muito bom. Aí o Samuel foi para o Mackenzie, um período muito difícil, muito difícil. Ele se envolveu com pessoas que tinham mais dinheiro, né? Começou assim, vestígios de drogas, de coisas assim. Ele começou a correr atrás das pessoas. Tinha pessoas, colegas dele que tinham uma ilha. Nossa. Eu falei, mas filho, você não pode esquecer da sua origem, né? Você é pobre, você deve continuar. Então, você lembre que você foi criado nos caminhos do Senhor e você precisa obedecer. A Priscila também, mesma coisa, só que ela foi para a IMB, estudou, então já é mais tranquila. E a Ana Cláudia, o curso por si só, ela é pediatra. Uhum. Então, imagine o que ela sofreu em termos assim, de pressões. Por que você fez? Mulher negra desempenhando essa função é muito terrível. No entanto, é Deus quem ajuda, é Deus quem capacita. E eu pude ver aqui nas expressões do Martin que cada um deles são julgados pelos que eles são. Graças a Deus por isso. Então, mas o conselho que eu dou aos pais é que não deixem de olhar para Jesus sempre. Exatamente. Porque em olhando para Jesus, é claro que as coisas, ainda que difíceis, você consegue transpor. Porque se não olharmos para Ele, nós não vamos conseguir fazer nada. Amém. Que bênção, Hamilton. Agora eu sei porque a Cláudia é uma bênção dessa, eu conhecendo um pouquinho mais do pai. Que bênção ter um pai assim, hein? Gente, fala sério. Eu fico com saudade do meu, que ele já partiu, mas é muito bom ter um pai sábio, assim, que pode, com toda a pressão, toda essa situação, essa realidade, que é um mundo caído, né, seu Hamilton? Com certeza. É um mundo caído, a gente lida com as lutas e ter essa sabedoria que vem de Deus para lidar com as situações, Sem né? dúvida. É uma bênção. Que bênção ter o senhor aqui. Eu quero pedir para o senhor, se esquecemos de falar alguma coisa, por favor, nos deixe saber. Não, tá tudo... E então eu quero pedir para o senhor, agradecer desde já, por o senhor ter vindo aqui. É um privilégio tê-lo conosco, ter a Cláudia, ter vocês na nossa igreja caminhando conosco, é muito presente de Deus. A Cláudia também é uma bênção e gosto demais de conversar com ela. E pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai assistir futuramente. Esse vídeo vai ficar aí gravado, então, por favor. Quero aproveitar rapidinho, já também agradecer o seu Hamilton, né? Acho muito legal, porque a gente tem que conversar sobre esses temas, tem que trazer aqui
numa MPP, né? A gente tem que fazer o convite também do Sr. Hamilton vir aqui falar um pouco sobre as questões legais, jurídicas, sobre outras coisas, sobre a carreira dele também, que é muito... É uma coisa que a gente tem que conversar, não é um papo legal, mas a gente tem que falar, mas a gente quer chamar o Sr. Hamilton para vir falar sobre criação de filhos, sobre a carreira, que é uma coisa muito legal. Meu sonho é conseguir falar assim, bonito, né? Assim, falando, com essa você vê que tem esse falar mais de advogado, não sei o que, é muito legal. Mas agradecer demais, Sr. Hamilton, me comentar sobre o que já tem até no Direto ao Ponto com o Paulo Cruz falando, né? A gente está numa sociedade, como você falou, né? Num mundo caído, numa sociedade caída. A gente tem que se posicionar, né? Sim. Também, mas não esperar. A nossa esperança não está aqui, né, Sr. Hamilton? Com certeza. Nossa esperança não é eterna. Então, a gente ia ficar batendo, quase que dando os mesmos acordes. A tecla só não dá um acorde, né? Precisa ver pelo menos um tríade, né? Do, mi, sol, por exemplo, né? Que lindo! Então, nós vamos bater nesse acorde. Devemos amar, devemos respeitar e considerar as pessoas na mesma forma como Cristo nos amou. Amém. É isso que nós precisamos. Porque Jesus, ele estabeleceu o padrão. O padrão foi estabelecido. E que se fizéssemos isso, nós seríamos irmãos. E se somos irmãos, somos uma família. E que família há que não se respeite um aos outros? Ainda que tenha alguma divergência, mas é possível se colocar, conversar e poder acertar. Só para terminar, que Deus nos ajude a trilharmos em seus caminhos, no enfrentamento, na justiça, confissão, perdão, cura e restauração. Que o Senhor nos ajude a cumprir isso. Obrigado pela oportunidade. E eu também agradeço muito. Minha família também mandou agradecer, porque é uma oportunidade que não temos sempre. É uma ou outra vez que acontece. E eu estou contente por aqui estar e poder, de alguma forma, contribuir. Obrigado. A gente está muito feliz, seu Hamilton. A gente que agradece de todo o coração. E como o Pedro falou, vamos fazer mais programas. A Cláudia também a gente pode trazer para falar sobre pediatria. Uhum. Eu ia falar quase pedagogia. Pedagogia é minha irmã. Pediatria, né? Porque tem assuntos muito bons aí para a gente tratar e dividir, né? Porque a gente não pode pegar o que Deus tem feito e guardar, né, seu Hamilton? Não, absolutamente a gente tem visão de reino, a gente tem que compartilhar e essa é a visão da IPPTV, né? Tá bom. Que bênção. Obrigado, seu Hamilton. Imagina. Até a próxima. Até a próxima. E muito obrigada. Que Deus abençoe e vamos continuar junto aí. Obrigado. Amém. Que bênção. Muito bom, gente. Que programa, que dia, que importante falarmos sobre isso. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja cristocêntrica e por isso nós queremos trazer conteúdos de todos os assuntos para levar, apontar para Cristo. E o tema de hoje não é diferente. E agora vamos ver mais conteúdo aqui. E a Cláudia sempre tem uma boa ideia trazendo para a gente. Fala aí, Cláudia, o que você trouxe para a gente hoje. Oi, gente. Bom dia. Você está com vontade de fazer algo diferente? Então, pega essa boa ideia que a gente preparou para você. Andar de bicicleta, correr de patins, fazer manobras de skate, aprender uma luta, fazer uma aula de dança, tudo isso pode ser muito divertido e coloca todo o corpo em movimento. Pode melhorar sua saúde, seu sono, seus momentos sociais e seu estado emocional. Já fez alguma coisa dessas que eu falei e depois você parou? Às vezes a gente está tão entulhado na rotina, nas obrigações e no trabalho e a gente esquece de descansar. Então, se você quer relaxar a mente e não sabe fazer algumas dessas coisas, desafie-se. Aprenda a andar de bicicleta ou patins. Arrisque-se em algo que você ache divertido. Você pode levar seus filhos ou seu irmão, amigos e até os seus pais para fazer isso junto com você. Essa foi a boa ideia de hoje.
Não esquece de contar aqui nos comentários como foi essa experiência para você. E você também pode falar pra gente o que mais você quer saber para que a gente te traga uma boa ideia. Tchau, pessoal! Muito bom! Obrigada, Cláudia, obrigada por essa boa ideia de hoje. E agora vamos à dica de leitura também, aqui todo dia conteúdo edificante para você. A dica de leitura de hoje é O Racismo, a Cruz e o Cristão, do John Piper. O racismo, o ódio e o sentimento de superioridade racial têm sido elementos trágicos da condição humana desde a queda no mundo inteiro. E a cada vez que esses elementos se manifestam, encontramos por trás deles, bem na raiz do pecado racial, um coração incrédulo que resiste à graça e à misericórdia de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de chegarmos a soluções de fato significativas para o problema racial. É isso que John Piper nos mostra nesse livro quando lança a luz do Evangelho sobre essa questão. Além de confessar seus próprios pecados e sua experiência pessoal com tensões raciais, ele conta também como Deus tem transformado a sua vida e a sua igreja. Piper expõe aos olhos dos leitores a realidade e a extensão do racismo e, a seguir, demonstra, a partir das Escrituras, como a luz do Evangelho atravessa trevas sombrias desse pecado tão destrutivo. Olha aí, dica preciosa nesse dia tão especial que a gente fala sobre o racismo, dica de livro, dica de leitura, aqui no Manhã IPP para você, O Racismo, a Cruz e o Cristão, do John Piper. É isso aí. É isso. E agora, todo dia, a Lídia traz notícias novas pra gente, né, Lídia? Tem muita coisa boa, mas além das notícias que a Lídia traz, a Tainá, sensacionalmente, traz conteúdos para nós ficarmos bem ligadinhos. Então, queria ver com a Tainá o que ela trouxe hoje pra gente ficar ligado. Olá para você que está nos assistindo. Eu tenho um recado muito importante, principalmente para os membros da IPP e os alunos da EBD. No dia 22 de novembro, no próximo domingo, as aulas da EBD serão suspensas. O motivo será a nossa Assembleia Geral Extraordinária, onde os membros e professores das classes irão eleger os futuros diáconos e presbíteros. Então, a programação ocorrerá no domingo, das 8 da manhã até às 19 horas. Então, você pode se programar e vir até a igreja para escolher o seu candidato. Lembrando que a eleição vai eleger, né? Essa eleição é para escolher 5 presbíteros e 5 diáconos. Então, participe. A igreja convida todos os membros para que venham aqui nesse dia participar deste momento. Das notícias todo dia que a Tainá traz pra gente, que são ótimas, a participação de vocês é muito legal aqui, ó. A Débora Dica colocou, dói muito, pior também quando esse ataque é com crianças, verdade. Tem que aprender desde pequenas a se defenderem. A Ângela colocou, quem se converte muda de vida. E amém. A Marta colocou aqui, ó, Pai Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus. O Marcel falou, parabéns, senhor Hamilton. É sempre bom escutar palavras tão sábias. A Michelle também chegou aqui com a gente, colocou, paz do Senhor, irmãos. E uma MPP não para, aqui tem de tudo. Tem dicas de livro, tem conversa boa e tem notícia. É isso mesmo, Pedro. Olha só, 2 notícias. Um princípio de tornado deixa rastro de destruição no sul de Minas. Um fenômeno conhecido como nuvem de funil, que consiste em uma ventania muito forte e forma um princípio de tornado, passou pelo sul de Minas. Acho que você pode ver aí, né, nas imagens, na zona rural de Santa Rita de Caldas, e deixou um rastro de destruição na tarde desta terça-feira, dia 17. Os telhados de várias casas foram arrancados e os
moradores ficaram bastante assustados com a ventania. Em imagens feitas pelos moradores, é possível ver o desespero e a formação de um vento entre as nuvens, como se fosse um tornado. Serão necessários estudos técnicos para comprovar se houve um pequeno tornado no local, mas a cidade, que tem quase 10 mil habitantes, ficou bastante assustada com o fenômeno. Os moradores se mobilizaram para reconstruir as casas que foram destruídas. Esse aí é um tempo, se você é de Minas, né, e puder prestar talvez ajuda para essas pessoas, fica aqui a nossa dica, né, para exercitarmos o nosso cristianismo. A fonte dessas notícias é otempo.com.br, o site. E outra notícia que chocou o mundo é que uma atriz cristã perdeu contato após expressar uma visão bíblica sobre homossexualidade. É isso mesmo, a gente tem falado sobre isso e eu trouxe essa notícia para a gente refletir. Uma atriz, esse meio, ele é complicado mesmo, né? Uma atriz cristã está retomando nesta quinta-feira, dia 19, ontem, né, no caso, um processo contra sua demissão por causa de um post no Facebook, ao qual ela compartilhava a perspectiva bíblica sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Sei Omoba perdeu o papel principal em uma peça que estava em cartaz no Teatro Curve, na Inglaterra, e na coprodução de 2019 do premiado musical The Color Purple. O post no Facebook foi feito em 2014 e na publicação ela disse não acreditar que as pessoas pudessem nascer gays. Ela falou assim: não acredito que a prática homossexual seja certa, escreveu ela. E o Teatro Curve de Leicester a dispensou do cargo, alegando que o post era profundamente ofensivo para a comunidade LGBTQ. Então, a Omoba deu início a um processo judicial contra o teatro e seus agentes por sua demissão e garantiu o apoio de Lloyd Evans, crítico de teatro da revista Spectator, e que afirmou em depoimento como testemunha. Ele afirmou o seguinte: não é importante para um ator concordar com os pontos de vista éticos ou os sentimentos de um personagem de uma peça. Se isso fosse necessário, a arte do drama não existiria. E muitas peças que consideramos clássicas seriam impossíveis de encenar, afirmou ele. Mas o depoimento dele e do teólogo Dr. Martin Parsons, chamando o post no Facebook de expressão justa e razoável das crenças cristãs, foram considerados inadmissíveis como evidência em audiências anteriores. Omoba está contestando essa decisão no Tribunal de Apelações Trabalhistas nesta quinta-feira, ontem no caso. Ela disse: o teatro me deu a escolha, me retratar de uma declaração sobre minha fé ou perder o emprego. Eu não poderia fazer isso, nem mesmo para salvar a carreira que amo. A agência tomou a decisão de rescindir meu contrato com base em informação falsa. Enquanto continuo a buscar justiça, apelo aos tribunais para permitir que essa prova pericial seja ouvida, acrescentou a atriz. É muito triste ver e é uma realidade, gente, é uma realidade. Então, que a gente possa também ter sabedoria, orar por estes casos, né? E nos posicionarmos como cristãos sem medo, né? É essa a nossa ideia de trazer uma notícia como essa e orar também por esses casos. A fonte dessas informações é o site guiame.com.br. Bom demais. E não para, a Mãe PP não para com notícias para você ficar ligado por dentro de tudo. Eu quero mostrar para vocês o nosso Dá um Google de hoje, aquilo que a gente procura na internet, aquilo que está em alta, que todo mundo perguntou, que todo mundo está querendo saber. Mas antes, melhor vinheta já produzida, por favor. Dá um Google com o que está em alta lá nas tendências do Google para você saber de ontem para hoje, nas próximas 24 horas, que o Brasil está querendo saber, hein? Para você já ter assunto no seu almoço hoje, na sua janta também, porque é coisa boa, muito assunto, muita coisa. Ó o que está em tendência, o que está em alta. Primeiro, feriado 20 de novembro, né? A gente conversou hoje sobre o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, que é hoje, que em alguns locais é feriado. Então todo mundo vai para a internet saber, será que é feriado na minha cidade? Como será que é? O que abre? O que fecha? Será que eu consigo ir em tal lugar, mas vai estar aberto, vai estar fechado? Enfim, gera toda essa dúvida e o pessoal vai procurar no Google. Isso estava entre os mais pesquisados. Além disso, futebol é sempre o carro-chefe, né? Libertadores, vocês não querem saber sobre
a Copa Libertadores, né? Nosso torneio sul-americano aqui, que o bicho pega, todo mundo fica de olho para acompanhar um pouquinho mais. Então foi pesquisar os próximos jogos, como é que faz, como é que está a classificação, quem que no chaveamento, quem que enfrenta quem. E muito diversificado o nosso Google de hoje. Feriado, futebol e bolsa de valores. a PetroRio foi um dos termos mais pesquisados, né? PetroRio, né? Que é a PetroRio, que é a empresa de petróleo lá do Rio, né? Cresceu 20% na B3, 20%, é muita coisa, com as aquisições no campo de Itaipu e eu não consigo falar isso aqui direito, né? Mas é o Arro, não sei falar melhor, mas é Itaipu e outro campo que eles compraram, e isso já refletiu um crescimento de 20% do valor das ações da PetroRio na B3. O Google não para. Além disso, Kindle está entre os mais pesquisados, né? Sabe aquele para você ler livro, aquele tabletzinho para você ficar lendo o livro digital? Muito legal, muito bom. Tanto que na entrevista que a gente fez aqui com o Josafá, né? Ele estava com o Kindle dele aqui, leu uma citação. Para quem não assistiu, Perfil de Liderança com o Presbítero Josafá. Está aqui na playlist já. Você tem que assistir. E o Kindle, por que o povo está procurando sobre o Kindle? Porque eles viram o Josafá usando no nosso entrevista? Pode ser. Por que você acha, Lídia? Porque a patente da tela branca foi disputada. A Lídia vai muito além. Não, é porque tem promoção. Tem promoção na Amazon. Não acredito. A Amazon está com a Black Friday lá, cheio de promoção. E um dos itens é o Kindle. Então, todo mundo está pesquisando para ver. Eu acho que Olha, vale a pena. Agora eu vou comprar. Me interessou, é verdade. Mas não posso agora. Mas essa questão de ter patenteado a tela branca também teve uma disputa um tempo atrás, um comentário muito alto tempo atrás por causa da... Aí, ó, a Lídia é mais ligada do que o próprio Dá um Google. Ela já está, quem sabe, já dá um Google segunda-feira, é isso. Vamos saber. Né? Vamos ver. Boa. PS5 estava entre os mais procurados, porque chegou já o PlayStation 5 no Brasil. Então, você que quer pagar R$4.000 no videogame, fica à vontade. Mas o PlayStation 5 chegou no Brasil e, como é uma novidade, né, dos games, é algo que já vai nutrindo uma paixão de certas pessoas, todo mundo foi procurar, foi ver na internet como é que faz para comprar. Tinha acabado o estoque do Magazine Luiza, agora eles pegaram mais e tem toda essa correria atrás do console na internet, que vai para o nosso Dá um Google, que está recheado, muita coisa. Ó. Teve draft da NBA. Então, o que é o draft da NBA? Onde eles escolhem lá as equipes, né, as franquias, se tem um sorteio, tem toda uma logística por trás disso, né? E por ordem eles vão escolhendo os próximos calouros, né? Os jogadores que estão na universidade, que, enfim, tem todos os critérios já para serem aceitos na NBA, e aí eles escolhem, é sorteado, meu time é primeiro, eu quero esse e tal. É muito legal, é um baita de um evento nos Estados Unidos, que gera muita pesquisa também na internet, né? Então, e pro próximo ano fica todo mundo de olho. Esse menino novo aqui, se joga muito, tal. Esse aqui foi muito legal. Desse último ano, que entre os novos, né? Quem foi o destaque foi o Jamoran, ó. Aqui sabe muita informação do nosso Dá um Google, né? E aí o pessoal quer escolher esse ano para ver quem que vai ser o destaque do próximo ano. Mas Dá um Google não para. Por fim, né? Estamos acabando o nosso Dá um Google. A primeira... Esqueci de falar, né? O primeiro a ser escolhido, que sempre tem toda essa atenção para ver quem que vai ser o primeiro a ser escolhido. Que nem constar eu ia falar. Isso lembra muito física. quando você vai dividir os times, né? E aí você tem que se separar e vai montar. Fala. Foi o Anthony Edwards. Ele foi o primeiro a ser escolhido. Tá com moral, mas entre os 3 primeiros costumam ser do mesmo nível, assim, os 3 primeiros. Mas ele foi o primeiro, tem todo esse histórico de aula de educação física que a gente tem quando vai assistir, né? Escolher time. Por final, Coronavac está entre os mais pesquisados. Coronavac é a vacina com o laboratório da China, que está sendo fabricado aqui pelo Butantan, enfim. Chegou o primeiro lote, chegou no Brasil, em Guarulhos. Então, vamos orar para que dê tudo certo. Teve a vacina da Pfizer também, que gerou muita pesquisa, enfim. As vacinas do Covid, que geram muita pesquisa. E, se Deus quiser, tomara que funcione, para que a gente consiga já abraçar todo mundo de novo, voltar a ter acampamento, voltar a ter programação sem máscara,
brincando, junto, abraçando os irmãos, para a gente ter uma comunhão cada vez mais forte. Nossa, amém, né? Que bênção, não vejo a hora de chegar. É isso aí, gente. E hoje também tem gente de aniversário. Vamos lá aos aniversariantes do dia. Sexta-feira, 20 de novembro, quem está de aniversário hoje, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Ana Lídia Rosa, o Guilherme Santos, a Jussiane Silva, a Lorena Dourado, o Luiz Felipe Veiga, o Luiz Eduardo Santos, a Maria Paula Carneiro, a Priscila Latorre e a Yasmin Matavelli. Feliz aniversário para vocês que estão de aniversário hoje. E como hoje é sexta-feira, final de semana, sextou com S de se inscreva no canal, né? A gente fala dos aniversários do sábado e do domingo também. Quem está de aniversário? Viu, Pedro? Peguei, né? É boa, gostei. A sábado, amanhã, quem está de aniversário, membro da igreja, dia 21, a Alessandra Batista, a Cristina Santos, o Davi Noriega, o Enio Décio da Silva, a Heloísa Veloso, a Júlia Mainardes, a Luísa Cardoso, o Rogério de Toledo, a Vivian Cardinale e o Wendel dos Santos. Amanhã, dia 21 de novembro. E domingo, dia de adorar o Senhor, já vem, já louva, já agradece, já comemora o aniversário. Dia 22 de novembro, a Lívia Tavares, a Márcia Giandala, o Matheus Soares, o Miguel Stefan de Souza e a Vânia Mazali. Nosso forte abraço, com muito carinho, que você curta o seu dia e que seja um ano cheio de novidade de vida e que venham muitos anos para a glória do Senhor, se Deus quiser. Mas nosso desejo de feliz aniversário para você, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também para você que está em casa, que está de aniversário hoje. Receba o nosso abraço com carinho e a nossa gratidão também, nosso muito obrigado por caminhar com a gente, assistir e estar com a gente todos os dias aqui de segunda a sexta ao vivo nesse programa que eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito. Eu espero que você goste também. Queria que você deixasse seu comentário aqui para falar se você gosta, se você gostou do programa de hoje e também se inscrever no canal, se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, gente. Ajuda a gente a manter essa TV no ar se você gosta desse conteúdo que a gente produz com tanto amor e carinho. Né, Pedro? É isso. A programação não para, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau para o pessoal. Hoje tem Sempre Juntos, tem capelania. Não para, tá? Tem Conferência Impacto. Eu ia falar isso. Conferência Impacto, que já foi muito legal ontem. Hoje Foi. tem mais. Fenomenal. A apresentação Tá muito boa. do Danilo e da Maeli hoje. Então, Olha que benção. legal. Ou da Gabriel da Letícia. Alguém da UMP vai estar apresentando aí e vai ser muito bom. Surpresa. Muito bom. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Continue aí no canal e até segunda-feira.